servir ao Senhor, não importa aquilo que venha de nós. É o maior triunfo de Deus para toda a humanidade, porque pela cruz queremos enquadrar nas bênçãos de Deus. Nós precisamos abraçar a Deus como Ele é e amar os seus mandamentos. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as regerá, as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Podeis sentar, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre cuidado com a doutrina de Jezabel. Meus queridos irmãos, João está na ilha de Pátimos, por volta do ano próximo de 100 depois de Cristo. E ele, já bastante idoso, por causa da palavra do Senhor, ele é jogado ali naquela ilha. Era uma ilha aonde se exilava os presos do império, e ele tem uma revelação sobre coisas presentes, passadas e futuras. As coisas que foram e que são. E ele é ordenado por Jesus a escrever as 7 igrejas que estavam na Ásia. A Ásia era uma província romana, aonde hoje é a atual Turquia. E ele começa escrevendo a Efésios. E aqui, a sua terceira, ou melhor, a sua quarta carta, é endereçada a Tiatira. É a mais extensa. Tiatira era uma cidade não tão importante politicamente, por se tratar de uma cidade comercial, aonde havia vários sindicatos, havia uma forte indústria tecelã, inclusive Lídia, a convertida, quando Paulo tem aquela visão, né? Passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo vai para Macedônia, para o continente europeu, e lá encontra Lídia, que era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela abre o coração e se converte. Aqui estamos falando da carta que João recebe de Jesus para transmitir à igreja em Tiatira. E esta é uma igreja que, se termina a carta no versículo 19, maravilha. É difícil você encontrar uma igreja, olha, conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. É difícil encontrar uma igreja como essa, com tantas virtudes.
Mas aí vem o versículo 20. E parece que tudo aquilo que vem do versículo 19 é derrubado no versículo 20. E no versículo 20, Jesus disse: tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Claro, meus irmãos, que nós precisamos identificar quem é essa Jezabel. A igreja, ela ficou tão preocupada em falar da maquilagem que a Jezabel usou no dia que ela foi atropelada pelos cavalos de Jeú, e esqueceu do ensino dela. Esta semana eu ouvi uma frase muito interessante de um dos maiores teólogos que tem vivo na atualidade, que é John Stott, né? Ele disse: não se preocupe com as pessoas que saem da sua igreja, entram e saem, mas com aquelas que entram e saem de seus púlpitos. Porque as pessoas entrarem e saírem é normal em toda a igreja, mas as pessoas que vêm ao púlpito para fazer uso é um perigo. É um perigo. E nestes dias em que nós estamos vivendo, irmãos, quando você vai em um mercado e você vê lá no rótulo do produto veneno, você já não compra, nem se aproxima. Mas o veneno mais difícil de detectá-lo é aquele que vem misturado com a boa comida. Inclusive nos antigos impérios, tanto os copeiros como os cozinheiros e os padeiros, eles tinham que experimentar primeiro a alimentação, para depois que o monarca pudesse vir a comer. Porque era quase que comum a prática de matar por envenenamento. As pessoas observavam os pratos mais apetecíveis que os monarcas gostavam e jeitosamente misturavam o veneno. Jesus disse que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então o veneno misturado na comida é muito difícil de ser identificado. É por isso que a nossa geração é uma geração consumista de alimento e que está morrendo. Porque o veneno está na comida. É o sal, é o açúcar, é a farinha, é o arroz. Você diz: isso é veneno. É veneno, meu amigo. E nós estamos comendo, e comendo, e comendo. Porque nós não identificamos o veneno. A gente simplesmente come ele. Ele vai fazer efeito dentro de algum tempo. Dentro de algum tempo. Irmãos, um frango hoje é 90 dias, ele já vai para o abate. Na minha época de menino, morria o dono do frango e o frango ainda está franguinho. Hoje colocam eles nas incubadoras, nas granjas, e eles comem noite e dia e noite. Acendem a luz e eles ficam lá comendo e comendo e comendo. Em 90 dias, a ração é cheia de hormônio, ele estufa,
Com o boi do mesmo jeito. E nós tragamos tudo aquilo. E depois a gente quer viver como Noé, né? 500 anos, pastor. Ah, tá bom. Aí você chega com 40 anos, não sabe por quê? Que a sua pressão está 12 por 18. Por que o seu diabetes, já vou falar seu, porque depois de pegar não solta mais. O seu diabetes não baixa de 250. Não sei por que eu tenho tantas dores nas pernas. Não sei por que a minha pança cresceu tanto. Não sei. Os pés inchou. Não sei por quê. Irmão, a gente é aquilo que come, né? Então o veneno é difícil de ver. O duro é quando este veneno está misturado ou acobertado com uma capa de uma boa palavra, de um bom ensino. A maioria daqueles que querem perpetuar as suas doutrinas, eles lançam a mão da Bíblia Sagrada e procuram um versículo fora do contexto e faz desse versículo um pretexto para afirmar o seu veneno misturado com uma roupagem de evangelho. E dá para as pessoas beberem. Jesus está dizendo que tem contra a igreja de Tiatira o tolerar uma mulher que se dizia profetisa. Claro que o nome dela não é Jezabel, é uma analogia que Jesus está fazendo com a Jezabel, esposa de Acabe, a princesa de Sidom, filha de Etibaal, que casou com Acabe em uma aliança política, e que veio para as terras de Israel, e Acabe era um marido frouxo, deixou com que ela mandasse, e ela veio com um propósito, a disseminação da doutrina de Baal nas terras de Israel. E quando ela apresenta o esboço de sua nova crença, ela consegue até patrocínio pelos cofres do rei. Ela organiza a religião, ela patrocina os seus missionários, e ela começa a trazer uma doutrina para o povo de Deus, a tal ponto que o povo ficou, como disse Elias, cocheando entre dois pensamentos. É uma analogia a ela, a Jezabel. Esta mulher tinha uma doutrina a ser propagada. E qual era a doutrina que esta mulher estava propagando? Era 3 doutrinas. Primeiro, prostituição, vindo do gnosticismo, que a matéria é má, o bom é o espírito. Então você pode usar e abusar da matéria. Segunda doutrina, sacrilégio, comer coisas oferecidas a ídolos, como se fosse algo santo e praticável. Terceira doutrina, ocultismo, as coisas profundas de Satanás. Aonde estava essa profeta? Ah, pastor, ela estava lá. Não, ela estava lá na igreja. E ela tinha um microfone na mão. E ela ensinava.
E ela doutrinava. E o pastor? Bom, o pastor era um babaca. Esse objeto, no culto, não pode ser entregue na mão de qualquer um. Vocês, obreiros, escute-me com carinho. Cuidado com essas missionárias que aparecem lá na sua igreja. Você não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, e você entrega a sua igreja para comer veneno desde o púlpito aonde você prega o evangelho. Cuidado. As pessoas ficam com raiva de mim, e pode ficar, não tem problema, a fila vai aumentando cada dia. Chega a primeira, trouxe carta. Pastor, não. Tem alguma credencial? Pastor, não. Então fica por lá, meu irmão. Você não sabe de onde veio e nem para onde vai. Oh, mas ela fala em línguas, e daí? Ela até profetiza, eu também, meu irmão. Cuidado, meu querido, depois você não vai chorar, dizer que Santo Antônio te enganou. A prostituição ensinava na igreja. A prática aberta da prostituição. Irmãos, a gente vê algumas coisas que você duvida se Jesus já não veio. Esses dias atrás me mostraram um vídeo de uma certa igreja, deve ser a sinagoga de Satanás, em que um grupo de irmãs com umas mini saias dançando os hinos. E um camarada dizia, isso que é Pentecoste. Consumo de alimentos que eram consagrados aos ídolos. Os apetrechos de hoje. Claro, meu irmão, que se alguém falar para você, essa galinha preta aqui, ou preta não, negra, né? Essa galinha negra foi oferecida lá na esquina, você não vai comer. Porque foi oferecido ao ídolo. E aí você foge. Mas quantas outras coisas que os ídolos têm colocado sobre a vida e de muita gente que se diz crente. Desde o sapato que calça, até a tatuagem que se faz. O pôster que é colocado na casa. A adoração aberta. Esses dias um cantor gospélico estava dizendo, é o meu fã-clube. Irmão, eu não sei onde nós vamos parar. Ou eu estou quadrado demais. Ou o evangelho já não é mais evangelho. Parece aquela história do pastor que foi em uma outra cidade e perguntaram para ele, como é que está o evangelho lá? Ele está gordo. Ele não sabia nem quem era evangelho. Ele pensou que evangelho é alguma coisa de comer. Irmão, a situação está ficando terrível. É fã-clube? É um monte de meninas que vai gritando em histeria em uma janela de hotel para ver um sujeito
que fuma maconha, que consome cocaína. Aí você diz, mas eles são mundanos. Crentes! Que ainda toma ceia do Senhor nas igrejas. A vaca já foi para o brejo, meu irmão. A situação está terrível. E alguém disse, o senhor é pregador do Apocalipse? Você disse, não, eu sou um Jonas. Resta pouco tempo. Pouco tempo. Qual era a preocupação em Tiatira? O dinheiro. O fazer parte do sindicato da tecelagem. Era ganhar dinheiro. E aquilo vinha descarregar lá dentro da igreja. Hoje, meu irmão, você vai nos cultos. Eu não sei que foi essa semana que ele disse que esteve num culto de nossa igreja em que uma pregadora disse: o pastor não dá nenhuma chave durante o culto. Dá uma chave de braço, meu irmão. Um mata-leão. A gente precisa acabar com isso, meu irmão. Voltar à realidade. O Evangelho é a mensagem de Deus para a salvação. Se você pensa que você vai ficar rico, porque o profeta disse que você vai ficar rico, esses dias atrás tinha um que estava revelando os 6 números da Mega Sena. Meu irmão, se ele soubesse os números da Mega Sena, ele não ia contar para... Isso é cigana, meu irmão. Isso é cigana. Sabe aquela cigana da praça? Que fala, deixa eu ler a tua mão. E começa a falar algumas coisas. Você tem um M na mão. M de mais. Mais o quê? Eu acho que é mais bobo. Aleluia. Depois o chato sou eu. Amor ao dinheiro, amor ao materialismo. De repente todo mundo agora quer ser rico. Todo mundo agora quer ganhar dinheiro. Irmão, pregadores, por favor, troca esta palavra, Deus vai te exaltar, por aquela Deus vai te exortar. A gente precisa parar de enganar. Prosperidade é espiritual. Nós precisamos falar a verdade a este povo. Jesus não prometeu riqueza para ninguém. Ele disse, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Oh, a gente precisa, irmão, tomar um posicionamento. A doutrina de Jezabel era uma doutrina sedutora. Olha o que diz o versículo de número 20. Não somente ensina, mas também seduz. Seduz. O que é uma doutrina? A palavra doutrina é ensino, sedutor. Irmão, ninguém quer ouvir alguém que vai mandar você consertar a sua vida. É igual aquele pregador que desceu do púlpito todo sorridente. Uma irmã olhou para ele e disse, nossa pastor, a sua mensagem hoje foi uma espada. Ele ficou todo entusiasmado, ela olhou e disse, comprida e chata.
mais quer ouvir isso, irmão. A gente quer ouvir entretenimento. A gente quer ouvir que diga para nós que nós somos bonzinho, bonitinho. Olha para o seu irmão mais cheiroso. Mas olha para o seu irmão mal cheiroso. É isso que nós queremos ouvir. Nós não queremos ouvir verdade. Nós queremos ouvir mentira. Nós queremos viver a doce ilusão da mentira. Porque não são palavras que nos seduzem. Nós não deixamos ser seduzidos pela verdade. Nós queremos ser seduzidos pela mentira. A gente sabe que é mentira. A gente tem certeza que é mentira. Mas a gente fica fascinado. E viu Eva que o fruto era sedutor, agradável. Bastou só uma ajudinha da serpente. E ela comeu até o caroço. Seduzir. E quem é que esta mulher estava seduzindo com seus ensinos? Quem é? Se você ler o texto, você vai se assustar. Meus servos. Lê o versículo. Eu, quando li esse versículo, eu fiquei até estarrecido. Eu disse, mas como assim, meus servos? Olha o que disse Jesus no versículo de número 20. Não somente seduz, tem, porém, contra ti que tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos. Jesus disse: se aqueles dias não fossem abreviados, não escapavam nem os escolhidos. Sedutor. Aqui é o mesmo que ser encantado. Dizem que a jiboia tem um magnetismo. Ela faz as suas voltas, coloca a cabeça em cima da volta e fica. O rato passa 30 metros de distância, correndo para lá e para cá. Depois ele já passa 20 metros. Depois ele já passa 15 metros. Depois ele já passa 10 metros. 5 metros. 3 metros. 2 metros. 1 metro e boca. Entendeu? A sedução é assim. Você diz, eu estou longe, não vou conseguir ser atraído por isso. Paulo foi claro a Timóteo, ele disse, fuja. Perna, para que te quero? Fuja. Porque essas doutrinas, elas são sedutoras. Todo mundo se sente atraído e embebedados por ela. Todos querem escutar um profeta que tem uma mala cheia de promessa para soltar na igreja. Todos querem ouvir alguém que venha dizer, você vai chegar a ser presidente da república. É como aquela história que um pastor disse, irmãos, a semana que vem o nosso culto será o culto em que você vai pedir para Deus te promover. Você que é servente pedreiro, Deus vai te promover para pedreiro. Né, Zezinho? Cadê ele? Foi promovido. Você que é pedreiro vai ser encarregado. Você que é empregado vai ser patrão. Aí o vice-presidente estava lá e disse, você não, Deus tem outros planos para você. O vice não tem promoção, né? Fazer o quê? E o pessoal vai, irmão, faz fila, sim ou não? Campanha da chave, faz fila. São sedutor.
Ninguém quer ficar numa igreja com um pregador à moda de João Batista. Ninguém quer ficar na igreja com um profeta estressado, dizendo: arrependei-vos, raça de víboras. Ninguém quer, todo mundo quer o quê? Irmão, nós queremos é colchão king size. Nós queremos é berço esplêndido. Nós queremos paraíso aqui na terra. Os únicos que têm a esperança de paraíso na terra é os TJ. Vai para lá. Porque para nós aguardamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Era sedutora em relação àquilo que ouve. Seduz pelo ouvido. A gente quer ouvir coisas boas, notícias avissareiras. A gente quer ouvir coisas que nos afaga. Em relação ao lugar em que frequentamos, nós queremos estar bem acomodados, se possível com poltronas acolchoadas, para melhor dormir. Em relação ao que domina o nosso coração, Jesus disse: aonde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Seduzido. A sedução da doutrina de Jezabel era morta à ordem divina. A doutrina de Jezabel era destruição das instituições divinas, principalmente família. Está no texto, prostituição. A doutrina de Jezabel era libertinagem e artimanhas, promoção de sodomia, promoção do promíscuo, do antinatural. A doutrina, o ensino de Jezabel era: você pode fazer o que quiser, você vai descobrir as profundezas de quem? De Satanás. A ideologia, o doutrinamento de Jezabel era: você pode fazer e você pode ser o que quiser. Jezabel morreu atropelada por Jeú, mas o espírito dela permanece. E é lamentável, por quê? Porque esse espírito ganha vazão nos dias de hoje. E financiado até mesmo pelos meios governamentais de nossa nação. A lei Rouanet, que aí está patrocinando isso que eles dizem que é arte. A lei que apresenta esse lixo todo nos meios de comunicação. O espírito dela aí está, atuando. E pasme os senhores que eu vou dizer agora. Um pastor olhou para mim e disse: pastor Aparecido, será que a pessoa já não nasce assim? Pastor da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Este espírito de Jezabel
Jesus tinha uma mensagem de ultimato para ele: dei tempo para se arrepender. Mas não se arrependeu. Vou prostrá-lo, vou jogar na cama e vou matar os seus adeptos. E quem está falando isso não é esse comedor de feijão, é aquele que disse: eu sou o primeiro e o último. Os olhos são como chama de fogo. E ele disse: eu sondo os rins e o coração. Eu preciso apresentar nesta noite a minha indignação contra este infanticídio cultural. Eu não posso admitir que um país como o nosso, com uma igreja pujante como a nossa, vai continuar bebendo este lixo de Jezabel que está jorrando em todas as vertentes. É momento de voltarmos e começar a beber da fonte de água viva, cristalina, que jorra do trono de Deus. A nossa mensagem não está no capítulo do outro lado do paraíso. A nossa mensagem está no capítulo do Gênesis. É no capítulo 3, mas também é no versículo 15, é no capítulo 6, mas é também no capítulo 7, é nas águas do dilúvio, mas é na arca de Noé, aleluia, é na torre de Babel, mas é num Abraão peregrino. Oh, louvado seja o Senhor! Diga glória a Deus. Desliga, meu irmão, este espírito de Jezabel. Desliga ele. Desliga essa coisa. Esse aparelho seu tem um botão que se diz liga e desliga. Vai lá. Conheci um irmão que todo culto ele dizia para a esposa: vamos para o culto? Ele dizia: não, hoje é um capítulo, não sei do que. Naquele tempo passava, deixa eu ver aqui se eu busco pela minha mente, porque são muitos arquivos para processar. Aleluia. Irmãos, coragem. Eu vi assim um frisson na ala um pouco mais adulta, né? E aquele, lembra daquele televisor? Meia hora para esquentar? Nunca o Bombril vendeu tanto Bombril como naquela época, lembra? Era Bombril agarrado na antena, Bombril para todo lado, ou então uma antena que só faltava chegar no terceiro céu. E o sujeito ficava lá, girando. E o outro ficava na janela. Um pouquinho mais para cá. Um pouquinho mais para cá. Um pouquinho mais para cá. Você deve lembrar dessa época. O artista lá, meu irmão, você via 3. E não adiantava trocar de óculos não, que era 3 mesmo. E de repente começava a correr ou para cima ou para o lado, né? Era uma coisa impressionante. E ele dizia: vamos para o culto. A irmã: não. E a irmã viciou naquele negócio, porque esse demônio vicia. Diga para o seu irmão: novela vicia. É nó e vela na cabeceira. E nada dela querer ir. Vamos hoje? Não. Hoje vai ter culto de ensino. Também não vou não. Um dia ele chegou nervoso, chegou macho em casa, agarrou o machado, e até os artistas que estavam dentro daquela caixa correram.
Ele arrebentou de cima embaixo. Foi lá na antena, ele quebrou aquilo. Olha só, foi demônio que voou. Ficou só as penas. Se você tem dificuldade, meu irmão, de ir lá naquele bendito botão do controle e desligar, quebra aquele negócio, meu irmão. Quebra ele. Mete o machado nele, mete o martelo nele, porque é melhor você entrar no céu do que ficar com a pança cheia de doutrina de Jezabel. Acaba com isso. Aleluia. É uma doutrina sedutora, também é uma doutrina que leva à cobiça. Irmão, o último dos mandamentos, dos 10 mandamentos em Êxodo 20, não cobiçará. Não cobiçará. Nós tínhamos uma mãe que tinha problema com os olhos. Ela cobiçou o fruto. E essa cobiça, irmão, está para todo lado. E estes meios, sabendo que nós somos por natureza cobiçosos, ou é de torpe ganância, ou é de riqueza fraudulenta, ou é de status, ou é de fama, a gente é cobiçoso. O camarada está de servente de pedreiro, mas já está de olho na função do pedreiro aqui, ó. Se ele bobear, eu puxo o tapete. Cobiça. Todo ser humano tem. E não adianta você olhar para mim e dizer, eu sou humilde, já é cobiçoso. Todo ser humano cobiça. Mas Deus disse para Caim, disse para mim e para você, convém você dominar essa cobiça, meu irmão. Dominar essa cobiça. É uma doutrina de cobiça. Desperta essa cobiça. Apresenta de uma forma tal que a pessoa fica hipnotizada por aquilo, cobiçando aquilo. Passa lá aquela saia e a cobiça passa junto. Passa aquela calça e a cobiça passa junto. Passa aquele sapato e a cobiça passa junto. Passa aquele carro e a cobiça passa junto. Esses dias atrás, em uma igreja que eu estava pastoreando, chegou um irmão com a testa ralada. Eu disse, o que foi isso, meu irmão? O senhor se acidentou no seu trabalho? Eu disse, não, pastor. Faz tanto tempo que eu estou cobiçando um Corolla, e eu vim andando pela rua e passou o último modelo na minha frente, e eu fiquei olhando, e dei num poste. Tem gente que cobiça tanta coisa, irmão. Até aquele seu cachorro vira-lata que está lá no quintal, tem gente que está de olho nele. Sai para lá, olho gordo. Sabe que essa doutrina prega? Ela prega, você é rei. Você é rei. É isso que ela prega. Quando Acabe volta com aquela cara de menino chorão para casa, porque Nabote disse, não vou vender, não vou doar, não vou emprestar a herança dos meus pais. Ele volta todo consentido, aquele filho criado com a avó. Vem com aquela cara de sem vergonha, deita na cama, vira a cara para o canto da cama, e lá fica, ai, não me vendeu, ai, não me emprestou. Aí chega Jezabel, e dá aquele grito e disse, mas você não é rei?
Você é rei, rapaz. Levanta. Eu vou conseguir para você. A doutrina da cobiça. Ela vai lá e jeitosamente matou o Nabote. Tomou a vinha de Nabote. E agora, no dia de tomar possessão da vinha, lá vem o Acabe, com as suas vestimentas esplêndidas e reais, coroa na cabeça, mas não sabia ele que por lá andava um profeta estressado. E o profeta disse: na vinha de Nabote, os cães vão comer Jezabel. Esta é a doutrina da cobiça. O maior engano da doutrina de Jezabel é usar a palavra de Deus para a aprovação da cobiça. É usar a palavra, o texto bíblico, para despertar espírito de cobiça no coração dos ouvintes. Não, que você vai enriquecer. Não, que você tem que... Irmão, o que tem de crente arruinado, destruído, com o nome no SPC, com o nome no livro de Satanás, de tanta conta que fez, simplesmente porque ele quis dar uma de que Deus estava prosperando ele. Não, Deus falou comigo. Se ele falou comigo, eu estou entrando aí na concessionária e estou comprando. E chega com aquele livrão que parece uma Bíblia, 120 parcelas. E diz: ó, pastor, comprei pela fé. Pela fé. Primeiro mês ele já fica desesperado que tem que passar o carro para o nome dele. Chega o IPVA. Porque eu nunca vi um país que se paga tanto imposto como esse. Vou mudar do Brasil. Vou embora para os céus, porque lá não tem imposto. Jesus já pagou tudo. E ele não tem dinheiro para pagar IPVA, não tem dinheiro para pagar a transferência. Ó, se você estiver aqui, recebe que é de graça, como diz uma jovem aí. Não tem dinheiro para nada. Aí tem um tremendo de um carro na garagem, não tem dinheiro nem para pôr gasolina. E vem para o culto de bicicleta. E aí pergunta: o que foi que houve, irmão? Cadê o carro? Não, eu estou economizando. Aleluia. Meu querido irmão, esse espírito de cobiça não é conosco. Vamos viver da forma como Deus nos tem dado. Se der para ir lá comprar o sapatinho, vai. Vai lá, compra. Se der para comprar aquela calça, vai, compra. Mas se não dá, meu irmão, você não vai morrer se não comprar. As propagandas dizem: você tem que ter. Você não tem que ter coisa nenhuma. Você não pode ficar sem isso. Que é isso? Paulo disse: quando nós viemos, a gente não trouxemos nada, apenas uma boca grande para mamar. Foi a única coisa que trouxemos. E nada mais. E quando a gente for, aqueles 200 pares de sapato lá da gaveta, vai ficar para a Ricardona que vai vir. Aquele dinheiro, meu irmão, também vai ficar para o outro, sabe? Sabe aquele outro? Ele vai vir. Ele vai gastar aquele dinheiro que você deixou. E não adianta chorar, não. Então, meu irmão, viva dentro da sua possibilidade. Eu sou filho de barrageiro. E se existe um pessoal mais invejoso, é barrageiro. Eles comem ovos e arrota peru. Você olha para eles, irmão, eles estão no estrinque, como diz o pessoal.
Mas lá na casa, quando você abre a geladeira, é aquela garrafa PET de 3 litros, cheia d'água. Ainda da mina. Nada mais. A cobiça mata. Diga para o seu irmão, a cobiça mata. Pergunta para ele se ele é cobiçoso. Ele falou que não, né? Aleluia. Jezabel odeia a igreja de Deus e os seus profetas. Jezabel não gosta da igreja de Deus. Ela usa a igreja de Deus. Ela usa a igreja de Deus. Mas ela odeia a igreja de Deus. E os seus profetas, então, se ela puder, ela corta o pescoço. Até quando nós vamos ser usados? Até quando vão abusar da nossa ignorância? Até quando? Até quando vão achar que a gente tem cara de tacho? Até quando vão achar que nós somos trouxa? Até quando? Ela só quer nos usar. E ela ainda diz para você, a gente se vê por aqui. Até quando? Ela vai encher as nossas vidas de todos os apetrechos que ela apresenta. De toda a parafernália e vômito do inferno. Até quando ela vai fazer isso? Ô Jezabel, seus dias estão contados. Se eu sou profeta nessa terra, eu digo hoje, seus dias estão contados. A sua antena vai cair. Aleluia. Ela só quer nos usar. E faz da gente como bagaço de laranja. Você chupa e mete o pé. Só isso. Do outro lado, o Espírito Santo deseja tomar o lugar que o espírito de Jezabel está tomando. Irmão, dá para você discipular um casal? Ah, pastor, eu não tenho tempo. 2 horas na frente da Jezabel. Irmão, dá para você ajudar aqui na construção? Não dá, pastor, não tenho tempo. 4 horas na frente da Jezabel. Nunca tem tempo. Aí no dia do arrebatamento, você vai perguntar, Jesus, o senhor não vai me levar? Ele vai dizer, não tenho tempo. O Espírito de Deus tem ciúmes de nós. Ele não aceita mais esta competição. Eu não estou falando para você ser um quadrado e morar num deserto, numa cova, numa caverna. Tiago disse, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Seja seletivo. Saiba naquilo realmente que traga instrução para a sua vida. Bons exemplos. Coisas que edificam. Seja criterioso. A gente não come qualquer comida. Mas essa gente está dando veneno para a gente todo o tempo. E aplicando overdose em nossas veias. E o Espírito Santo está ficando de um lado. Não há consideração pelas coisas de Deus. Quando eles veem que não conseguem mais usar a gente, eles nos dão um rótulo de homofóbicos, de quadrados, de um povo antiquado. Eles rejeitam as advertências divinas. Eles zombam de nós.
Eles transgridem as coisas sagradas que nós temos. Esses dias atrás havia um sujeito queimando uma Bíblia e dizendo: se o Deus deste livro aqui existe mesmo, e que ele mande um raio sobre mim. É que Deus, aquele dia, ele tinha passado em Araçatuba e tinha visto a construção. Falou: não, está tudo muito bom. Mas se fosse aquele dia que ele passou e viu os crentes todo atrapalhados da vida, eles rejeitam as advertências divinas, eles transgridem aquilo que nós temos por sagrado e santo. Ela diz que seu ensino é o único verdadeiro, e quem empurrar na sua garganta abaixo e dizer para você: recebe, isso é verdade cristalina. A Bíblia é um livro que prejudica a sociedade. A igreja é uma organização que causa atraso para a sociedade. Aliás, você é dispensável. Você é dispensável. Você não faz sentido de existir. Jezabel odeia a igreja e os seus profetas. A mensagem de Jezabel para Elias foi: me faça os deuses, se amanhã, a esta mesma hora, você não estará como um deles. Ela quer calar os profetas. Jezabel é o espírito que mata os profetas e apedreja os enviados de Jesus. Ela diz que o seu ensino é único e verdadeiro. E ela doutrina, e ela ensina, e ela está em todos os lugares. Está na escola do teu filho, no maternal aonde você leva o seu filho. Está na cartilha de ensino do colégio do teu filho. Está nos passeios turísticos que os teus filhos fazem com a escola. Quer matar, quer aniquilar. Mas eu tenho um recado para ela. Jeú já vem aí. Jeú já vem aí. Esses dias eu estava fazendo um estudo bíblico sobre Jeú, e o tema do estudo foi Jeú, o exterminador. E eu lembrei da Schwarzenegger, exterminador do futuro. A palavra exterminador na narração de Jeú é impressionante. Jezabel, Jeú vem aí. E alguém perguntou: quem é que vem? Ele disse: olha, parece que é Jeú, porque o andar do seu cavalo é como um andar furioso. Ele vem aí, montado num cavalo branco, com a espada justiceira que sairá da sua boca, com uma coroa escrito fiel e verdadeiro, e Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua coxa. Jeú vem aí. Ficamos em pé, por favor. Ele vem aí. Diga comigo: o ensino de Jezabel não prosperará. Não prosperará. Diga uma vez mais: o ensino de Jezabel
não prosperará na minha vida, na minha família, na minha casa, no meu bairro e na minha cidade e no meu país. Eu me levanto como profeta de Deus, ainda que seja uma voz que clama no deserto, para denunciar que o espírito de Jezabel caiu. Diga uma vez mais, caiu. Aleluia. Vamos servir ao Senhor, não importa aquilo que tem de nós. É o maior triunfo de Deus para toda a humanidade, porque pela cruz queremos enquadrar nas bênçãos de Deus. Nós precisamos abraçar a Deus como Ele é e amar os seus mandamentos.